Então, hoje a gente vê desde programas até vagas afirmativas. Assim, hoje você entra no LinkedIn, o próprio LinkedIn já criou o selo de vaga afirmativa. Então, assim, Nossa, também foi legal. processado. O LinkedIn também foi acionado, tipo, judicialmente. E aí, no Brasil, ele já foi autorizado a usar esse selo de isso aqui é uma vaga afirmativa. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BetaCast, o podcast da UIS. E mais uma vez em vídeo, hein? Eu sou Léo Domiciano e hoje a gente vai falar sobre ações sociais e o papel que elas desempenham no universo empresarial. A Organização Internacional do Trabalho afirma que altos níveis de diversidade e inclusão estão associados a mais inovação, produtividade, desempenho, atração e retenção de talentos e, além disso, do bem-estar da força de trabalho, ou seja, do trabalhador. Apesar de todos esses dados, a gente sabe que ainda tem um longo caminho aí a percorrer. Uma pesquisa da GPTW, por exemplo, mostra que das pessoas que entendem diversidade e inclusão como uma pauta estratégica, 45% afirmam que a empresa onde elas estão inseridas tem uma baixa maturidade nesse tema. Isso versus apenas 17% de empresas com uma alta maturidade para isso. E hoje a gente está aqui com algumas convidadas que vão ajudar a gente a entender melhor todos esses dados e esse universo. Não é isso, Lu? É isso mesmo, Léo. E a gente também tem reparado que o mercado tem olhado com mais atenção para esse tema. Inclusive, esse ano, a B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, lançou um índice latino-americano, é o primeiro deles, que reúne critérios de raça e gênero para poder comparar essas empresas, incluir ela nessa carteira para ver se elas se destacam pela diversidade ou não. Estamos aqui hoje com 3 mulheres para ajudar a gente aqui nesse bate-papo sobre o tema. A Isabelle Lins, que ela é profissional de RH com foco em atração e seleção. A Maria Luísa, que ela é profissional de Employer Branding, que olha a marca empregadora da empresa. E a Ludmila Costa, também do RH, olhando para atração e seleção. Meninas, muito bem-vindas. Queria pedir para vocês se apresentarem para o pessoal que está acompanhando a gente de casa. Perfeito. Bom, Lu e Léo, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Isabelle, olho aqui para atração e seleção dentro da UI, já tenho mais ou menos 7 anos de experiência com RH. E tô com esse desafio aqui de, junto com a Lud, da gente olhar para atração e seleção e também com esse olhar um pouco mais diverso para dentro da companhia também. Você, Isa, já teve até em outros episódios com a gente aqui, né? Sim. No episódio onde a gente falou do programa do SpeedWiz, não é isso? Exatamente. Já tive essa experiência aqui com vocês e é muito legal estar de volta para falar um pouquinho desse tema super importante pra gente também. E eu sou Maria Luísa, ou Malu, como todo mundo me chama. Eu trabalho com comunicação já tem uns 5 anos. De UIS eu tenho 4. Já fui analista de comunicação e hoje estou no RH. Estou dentro da área de cultura, olhando para a marca empregadora. Que, sobretudo, é olhar o porquê que as pessoas querem trabalhar aqui. Então, é olhar para a diversidade, olhar para a nossa cultura, para o nosso clima, e tudo isso pensando para fora e para dentro na experiência do colaborador, desde quando ele ainda é um candidato, que ele está com as meninas, aí quando ele vem para dentro, a gente olha para a jornada dele. Perfeito. Eu sou a Lud, faço parte do time de atração e seleção também. Acompanhando, sou formada em RH, tenho aí 3 anos na área de atração e seleção em específico. E junto com a Isa e o pessoal aqui do time, a gente também acompanha muitos dados relacionados à diversidade e inclusão. Então, a gente sabe que a atração e seleção é a nossa porta de entrada, então é um tema muito importante para o nosso time. Então, pensando desde a ponta até o final, então nós somos a ponta aí desse processo tão importante para a gente dentro da empresa. Perfeito. Obrigada, meninas, por terem aceitado o nosso convite para participar. E assim, a gente fala muito aqui de ação social, mas a gente queria que vocês explicassem um pouquinho o que isso significa, o que é ação social dentro, né, dos ambientes corporativos e também trazer para a gente um pouquinho quais são os desafios de implementar uma ação que seja realmente efetiva. Perfeito. Eu acho que, antes de tudo, iniciar que a ação social não são ações beneficentes. Então, não é ajudar populações carentes, não são relacionadas a isso, mas de uma responsabilidade social que a empresa tem em relação à sociedade. Então, eu acredito que esse é um ponto chave para que a gente consiga iniciar esse debate, assim, essa comunicação que a gente tem.
Eu acho que um dos desafios, assim, a gente estava até conversando aqui antes do bate-papo, é que eu acho que as empresas ainda precisam ter um nível de maturidade para conseguir implementar essas ações, né? Aqui na WIS, a gente teve recentemente o nosso primeiro programa afirmativo para pessoas pretas. Foi um desafio para a gente, enquanto áreas ali que estavam totalmente envolvidas no programa. E eu acho que a gente precisa, de fato, ter ali uma maturidade enquanto companhia para conseguir colocar esses programas para rodar, não é só pensar em uma ação afirmativa e vamos nessa. Assim, eu acho que existem vários fatores ali que são desafios pra gente poder falar sobre isso. Assim, eu acho que ainda é um tabu a gente falar de programas afirmativos, né? A gente estava até trocando essa ideia de que às vezes as pessoas enxergam os programas afirmativos como uma forma de excluir, na verdade, as pessoas e não de incluir, né? Então, acho que esse também é um desafio da gente quebrar esse tabu de, cara, a gente não tá aqui pra excluir ninguém, a gente tá fazendo como a própria Malu trouxe, né? A gente tá aqui pra fazer uma ação de reparar, retroativa, né? Retroativa, na verdade, assim. Então, é muito importante. Eu acho que o desafio também é quebrar esses tabus que a gente ainda encontra ali dentro do mercado corporativo, assim, sabe? Então, eu vejo isso como um dos maiores desafios. Acho que da minha formação, o que eu trouxe muito é essa questão que a publicidade traz muito, que é de representatividade. Então, isso o mercado começou a sentir falta. Começou a perceber-se que as pessoas não se viam naquele corpo de trabalhadores, não se viam nas imagens, não se via na publicidade. Então, a gente começou a trazer isso para a publicidade e depois o mercado começou a entender que precisava trazer isso também para o time. Então, foi aí que começaram uma discussão muito recente, a gente trazer, e acho que o S de social traz essa confusão, né, Lud, de tipo, ações sociais, vamos arrecadar moletom para dar para as pessoas. No foco do pessoal com vulnerabilidade. Exato, que não é isso. Então, é realmente pensar na responsabilidade social com aquela sociedade que a empresa está inserida. Então, é pensar, nossa, eu não tenho pessoas hoje que representam quem me consome. Então, tipo, a maioria do meu consumidor tem muitas hoje, principalmente empresas B2C. Tipo, 60% do seu público consumidor são pessoas que estão enquadradas em público de diversidade. Mas você não tem público de diversidade dentro de casa. Então, as pessoas não se veem naquelas campanhas, não se veem naqueles produtos. Não tem identificação. Não se identificam. Então, isso passou a ser muito relevante e eu acho que trouxe a necessidade de se fazer de começar essas ações afirmativas, de trazer pessoas diversas para dentro de casa. E eu acho que isso que a Malu trouxe faz total sentido, assim, porque até que ponto, por exemplo, usando o exemplo de algumas empresas grandes, assim, no mercado, própria Natura, empresas que têm o costume de colocar essas ações afirmativas com muita propriedade, assim, no mercado, né? Então, a Natura, por exemplo, uma empresa de cosméticos, então, assim, o quanto ela consegue atrair também o público dela com base naquilo que ela vende, né? Então, até que ponto isso que a Malu trouxe é super verdade, assim, porque eu quero ver tanto pessoas parecidas comigo dentro dos locais onde eu trabalho, mas eu também quero ver pessoas parecidas comigo em produtos que eu consumo. Então, e fazendo, enfim, produtos que eu consumo. Então, acho que essa fala da Malu faz total sentido, porque a gente observa mesmo no mercado esse movimento das pessoas quererem ver pessoas parecidas com você mesma, assim, dentro do que você consome, dentro... Eita. Do que você consome, né? Acho que os consumidores têm sido cada vez mais criteriosos, né, meninas? Assim, com quais empresas eles vão consumir, assim, de quais empresas eles querem comprar seus produtos e seus serviços, né? Então, acho que deixou de ser apenas... Ela me oferece um bom produto e um bom serviço, mas eu me identifico com os valores dessa empresa, né? E acho que muito que vocês trouxeram também é sair do discurso, né? Porque às vezes a empresa tem aquele discurso, mas você tá falando pra quem? A pessoa que tá comunicando, ela realmente usa, ela tá ali, como você falou de produto, né? Antes eu já vi pessoas assim, vendo maquiagem. Putz, mas na minha pele não combina esse produto. Como é que você fala que é pra mim se não testou, por exemplo? Então fica muito nesse do discurso. É esse de botar a mão na consciência, trazer as pessoas diversas pra realmente ver a mudança. Eu acredito que outro desafio, assim, é entender que a gente está combatendo, digamos assim, uma descriminalização que ela já é estrutural. Então, como eu vou combater algo estrutural a curto prazo? Eu não consigo. Então, tem que pensar em ações curto, médio e longo prazo. Então, inicia ali com ações afirmativas, mas depois com desenvolvimento de lideranças e assim por diante. Para que isso dê sequência, porque eu só consigo combater algo estruturalmente, assim, falando, com ações dessa proporção, assim, em relação a prazos. Então, acredito que um dos desafios também é as empresas começarem a ter essa
visão de que não é algo somente a curto prazo, de que eu preciso pensar ali a longo prazo também. Não é só abrir a porta, né? Mas Exato. como manter e desenvolver. Exato. Meninas, a Isa citou até o exemplo da Natura agora, né? Eu queria pegar a opinião de vocês sobre empresas que conseguiram implementar essas iniciativas sociais e que foram bem-sucedidas, né? Eu queria saber, assim, cases de sucesso. Olha, o primeiro que vem na minha cabeça é um programa até parecido com o nosso, com o Speed, que foi um programa de aceleração para carreiras tech que o Nubank fez só para mulheres. Então, isso que eu me lembro, talvez 2018, 2019. Então, isso foi bem, assim, bem inicial mesmo. Acho que foi um dos primeiros e aí deu aquele boom. Foi tudo quanto é jornal. E deu uma repercussão muito legal, porque realmente a carreira tech ela é muito masculina. Então, hoje a gente vê muitos homens. Até quando a gente abre vaga, né, Isa? Assim, a grande parte dos inscritos são homens. Então, é até um pouco assim, na peneira ali, a gente pescar umas mulheres. E que eu me lembro também, o primeiro que fez ações afirmativas programa afirmativo para negros foi o Magazine Luiza, que é um case também que ganhou uma repercussão porque foi processado. Então, enfrentou uma batalha judicial ali. Aí mais um desafio, né? Mais um desafio. E, inclusive, foi bem legal, porque a resposta da justiça foi que não era um programa exclusivista. Ele era um programa que estava incluindo e que estava trazendo uma reparação, uma né? reparação de todo um histórico que o Brasil tem de marginalização de pessoas pretas e, assim, de falta de oportunidade, de não acesso à educação. Então, a hora que você abre, você não está excluindo todo o resto tem inúmeras oportunidades. A gente está destinando para aquele público que não teve tanta oportunidade, vagas. E aí, hoje mesmo, quando a gente fez o nosso, a gente foi pesquisar, quando a gente fez o Start Afirmativo, a gente chegou a pesquisar para ter essa segurança de, será que a gente está realmente respaldado pela justiça? E estamos. Então, a gente hoje pode fazer ações afirmativas para esses públicos que são historicamente minorizados e marginalizados. Então, o Magalu, ele veio com 2 pés na porta. Ele já veio, já ganhou um processo e já deixou o caminho muito mais livre, muito mais aberto para o mercado como um todo fazer essas ações. Então, hoje a gente vê desde programas até vagas afirmativas. Assim, hoje você entra no LinkedIn, o próprio LinkedIn já criou o selo de vaga afirmativa. Então, assim, também foi processado. O LinkedIn também foi acionado, judicialmente. E aí, no Brasil, ele já foi autorizado a usar esse selo de isso aqui é uma vaga afirmativa. Então, assim, acho que isso vem abrindo... pequenos avanços. Pequenos avanços e que a gente não está falando do futuro, né? A gente está falando daqui e para trás. A gente está reparando históricos e sequências de fatos que esse público não teve de oportunidade. Então, daqui para frente, eu acho que a discussão só tende a aumentar e a gente tornar, assim, a cada dia mais isonômico. Eu não gosto da palavra igualitário, mas eu acho que tornar as oportunidades mais isonômicas. Então, assim, eu acho que essas grandes empresas, pra gente facilita muito, porque ela já vem, assim, já cai na mídia, já vira aquela coisa toda. Mas acho que abre muito espaço, abre muito caminho pra gente vir atrás e desenvolvendo também. Você lembra de mais algum? Não, acho que foram... Acho que são os mais icônicos, assim, mais né? relevantes que a gente viu, assim, no mercado. E aí, só para quem tá em casa, que a Malu comentou o Start é o nosso programa de estágio para entrar na UIS, né? A gente chama assim, para você dar o start na sua carreira. Então, quando a gente falar aqui em Start, é o nosso programa de estágio. E o Speed de aceleração, né? Aceleração de carreira. E aí você até comentou, Malu, né, desse, eu acho que é legal a gente trazer para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, como é que foi essa experiência do Start, que foi afirmativo para pessoas negras, né? Como é que foi pra gente aqui dentro da UIS? Nossa, Isa, quer começar? Eu acho que assim, Léo, eu acho que veio de fato desse processo de maturação, né, de ter o primeiro programa afirmativo, né, para um público em específico. Mas a gente já estava muito empolgado em fazer isso desde o início, assim. Então, é muito até dos dados que a Malu trouxe, assim. Hoje, basicamente, mais da metade da população brasileira é negra, assim. E aí, a gente, dentro de casa, a gente tem um processo, né, chamado Ligue-se, que é focado ali para algumas frentes de diversidade, e pessoas pretas são um dos nossos focos, né, de atuação ali dentro do Ligue-se, né. Então, a gente já vinha fazendo ali várias ações para alguns públicos diversos, para LGBTQIAP+, pessoas trans. Então, a gente viu como oportunidade lançar o primeiro programa. Para mulheres também, né? A gente
desde 2019, eu acredito, 2018, a gente tem um programa de aceleração de carreiras femininas. Então, ali em março, que é o mês das mulheres, a gente tem todo um mês destinado a desenvolvimento de carreira de mulheres. Interno, então, né? Interno, só interno. Então, era um público que a gente vinha sentindo falta, que a gente até então não tinha. Era um público priorizado, mas a gente não tinha ainda conseguido desenvolver nenhuma ação específica para eles. Então, a gente pegou, assim, né, 2 oportunidades e juntamos, falando, nunca fizemos e temos a chance aí de construir um start afirmativo e trazer mais pessoas negras para dentro de casa. Então, assim, a gente juntou meio que a fome com a vontade de comer e fizemos e levamos essa proposta, né? Eu acho que tem outro ponto que a gente fez essa pesquisa, né? Com todos os stakeholders, assim, perguntando quais públicos eles consideram como importantes para essa pauta de diversidade. E foi levantado justamente a pauta racial como um tema importante, tanto para consumidores, funcionários, clientes, parceiros de negócio. Então, é algo importante saber que quem está consumindo o nosso produto, quem está ali com a gente, se preocupa com isso também. Então, unir, assim, as 2 preocupações, tanto da empresa quanto propriamente ali dos envolvidos no negócio. E a gente tem já, gente, algum dado de resultado desse programa que a gente consiga compartilhar já aqui? Vixe, a gente... Olha, de feedback de gestor, a gente recebeu inúmeros. A gente fez o programa afirmativo e, assim, explicando um pouco, até entrando um pouco na cadeira das meninas, a gente leva mais ou menos quantos para serem entrevistados pelos gestores? Geralmente 3 ali a nossa questão. É claro que a gente fez todo um processo ali, foi um processo de 1 mês, mas com várias etapas. Sendo etapas de dinâmica em grupo, etapas de entrevista com a gestão. Mas a gente levou em média 3 pessoas, assim, para a entrevista final. Então, passando 3 por todas... pessoas por vaga, né? Exatamente. Por vaga. Então, passando por todas essas etapas, haviam 3 pessoas ali finalistas em cada processo ali, em média. E o feedback dos gestores foram, meu Deus, só tem gente muito boa. Então, assim, é uma coisa que aquela dificuldade que muitas empresas falavam, que o mercado falava, a gente não consegue contratar pessoas negras. Tipo, consegue, existem pessoas boas. Então, tem gestores que mandaram prints pra gente, mandaram mensagem, assim, que estavam encantados com os candidatos e, tipo, eu literalmente estou entre a cruz e a espada, porque eu não sei quem escolher. Então, os feedbacks que a gente tem hoje são esses. E desde o momento da construção do Start também, a gente não queria só trazer, colocar dentro, porque não adianta você só jogar as pessoas lá dentro e falar assim, vai, né? Se vira. Então, a gente pensou em um processo de desenvolvimento também. O Start, o Start por si só, ele já tem esse histórico, assim, de a gente ter um desenvolvimento acompanhado com os estagiários. A WISIT, que é a nossa universidade corporativa, faz todo um trabalho de desenvolvimento a longo prazo com eles. E o Start, a gente ainda teve esse cuidado de olhar para eles como pessoas que não tiveram oportunidades. Então, que a gente estava talvez sendo a primeira oportunidade de trabalhar numa grande empresa. Então, a gente fez, as meninas, a gente construiu um esquema, assim, de mentoria, né? Exato. Com pessoas Programa de pretas. mentores, né? Programa de mentores que, por serem pessoas pretas, a gente batizou de pretores. Então, para contextualizar e para ser, assim, uma mão amiga dentro da WIS, assim. Então, foi todo um cuidado que a gente tomou para simplesmente a gente não falar, vamos colocar pessoas pretas aqui dentro. E é muito legal que conversa muito com a identificação, né? Então, assim, você Sim. participou do processo, entrou, mas tá, e quem tá aqui? Não. Também tem pessoas que já estão aqui que podem te apoiar, né? E esses pretores foram, inclusive, pessoas chaves ali que participaram. auxiliaram a gente, Exato. participaram de toda a construção do programa, assim. Então, a gente queria, de fato, que as pessoas se identificassem, né, com a empresa, mas também com as pessoas que elas iriam encontrar aqui. Então, os pretores participaram ativamente ali na construção do programa, foi muito bacana. Exatamente. Acho que entra naquela preocupação de saber que existem pessoas envolvidas nisso e que se preocupam com isso. Igual a Malu trouxe, eu não me identifico com uma empresa que talvez a maquiagem não sirva para minha cor de pele. Então, da mesma forma, a gente gostaria de ter essa preocupação, tá? Então, você entende essa preocupação, você sabe essa vivência e você vai conseguir contribuir com a gente. Então, teve a gente chamou do nosso comitê, assim, responsável por nos apoiar, principalmente nisso, trazer muitas questões. Então, foi muito bacana, assim, essa co-construção ali em relação a esse programa. E também só contribuindo com mais alguns dados, como o Léo trouxe, a gente teve mais de 1.000 inscritos ali no Start. Muita gente, E aí, pensando que, assim, hoje a WIS está majoritariamente aqui em Brasília e em São Paulo. Então, as nossas vagas foram para Brasília e São Paulo. Então, a gente teve mais de 1.000 inscrições. Eu acho que a gente tinha umas 14, 15 vagas de estágio.
e mais de 1.000 inscritos, assim. Então, foi um case, assim, uma primeira oportunidade que a gente teve que foi muito bem sucedida, Sim. assim, sabe? Em relação ao start do ano passado, foi mais do que o dobro de inscritos, né? Sim. Eu acho que foi. Porque eu lembro que a gente... eu acho, se eu não me engano, eram até um pouco mais de vagas, mas esse ano a gente teve mais que o dobro. Então, assim, existem pessoas pretas procurando vaga de estágio. Não, existe muito Muita. público, né? Muito faz, público. Atrai mesmo. Então a gente... Falta para eles ali a oportunidade e eles acreditarem que eles possam. Então, uma coisa que a gente percebeu também durante as inscrições ainda do processo seletivo foi que a gente sentiu a falta de um ponto que se chama de letramento. Que as pessoas, elas não entendem. Então, às vezes, no Brasil, eu até... A Aline, aprendo muito com a Aline, que foi a analista de diversidade, é uma mulher negra também. Então, a gente convidou ela para fazer uma live no Instagram. O que é ser preto no Brasil? Porque hoje é uma questão. Tem gente que não se identifica, tem gente que não é e se identifica. Então, assim, a gente Essa referência trouxe... também muda de lugar para lugar, Muda né? muito de lugar para lugar. E hoje, igual a Isa falou, apesar de ser um público que por muito tempo foi chamado de um público minoritário, não é. Ele é minorizado. Ele é um público que hoje é maior parte da população brasileira. Então, a gente trouxe a Aline e a Rai, que também é do time das meninas, para falar sobre o que é ser preto no Brasil. Porque a gente recebia muita dúvida. Então, a gente vê que é uma questão, assim, que as pessoas não sabem, é um grande... A hora que vê, assim, uma oportunidade que é só para pessoas negras, fala, eita, mas será quem que pode participar? E às vezes a gente conversa tanto, tá tão claro, a gente fala, pô, tem que dar um passinho pra trás pra gente Porque, deixar... exato. A gente, preciso acho que dizer por o a óbvio. gente conviver... o óbvio precisa ser dito algumas vezes. Então, assim, um cuidado que a gente teve também foi de acompanhar todo o processo de divulgação, até com vocês, que são da comunicação. A gente teve um cuidado redobrado de ver o que estava faltando. E desde o começo a gente criou esse comitê, porque no time tínhamos pessoas brancas também, como eu, Bruna, e a gente não queria tomar a frente, porque afinal, assim, era um processo para pessoas negras, então a gente queria trazer, assim, que fosse um processo seletivo feito delas para elas. Então a gente criou esse comitê com pessoas de mais diversos times da UIS, desde o time comercial, a gente que está em cargo de gestão, tipo, o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, o que não é legal. A gente criou uma cartilha para os gestores não pretos que iriam entrevistar esses candidatos de, tipo, você não pode perguntar, assim, não é de bom tom você perguntar de onde essa pessoa mora. Acho legal que o que você tá falando, Malu, é assim, não adianta você só querer criar o programa e falar que, Exato. vamos selecionar essas Exato. pessoas e colocá-las aqui dentro. Não, tem todo um trabalho por trás, até para que, já que a seleção dela tem um processo diferente, a imersão dela dentro da empresa também precisa ter. Exato. Exatamente. Então, a gente já vem de um ambiente... A nossa cultura tem um pilar que era diversidade e inclusão e agora virou diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente já vem de um ambiente que favorece isso. Favoreceu muito a gente conseguir comprar os gestores, conseguir comprar a diretoria para trazer essas pessoas negras. Só que ainda assim, por ser um público mais específico, a gente precisou preparar melhor. Porque era um gestor que às vezes estava lá no interior. Tipo, a gente majoritariamente está aqui, mas temos também vagas para o Sul, para São Paulo. Então, é um gestor que não tem tanto contato. Então, a gente precisou preparar ele, tanto para a entrevista quanto para a primeira semana. E isso foi tudo criado, assim, principalmente validado por esse comitê. Então, eu brinco com as meninas, assim, que eu fiz só o papel de organizar, de gestor de projetos. Porque eu falo, o protagonismo nesse aí não é meu, não. Não, que eu achei muito legal que você trouxe, que vocês formaram esse comitê, mas não só pela área, por exemplo, de cultura, de Exato. atração e seleção e comunicação, que geralmente são os públicos Sim. que estão ali envolvidos. Teve diretor, teve, como você falou, pessoal do comercial. Então, assim, são pessoas que realmente falam, olha a importância disso, eu posso contribuir, eu quero contribuir. Sim. Então, isso é muito legal. Teve até um ponto, assim, que um dos gestores trouxe pra gente, que foi, Lud, por favor, quando vocês forem fazer a questão das seleções às cegas, não coloca a faculdade, porque tem até uma questão desse viés em relação à faculdade pública, faculdade particular. Então, ele nos alertou, assim, em relação a Sim. isso. Eu achei muito bacana. Isso vindo de uma liderança. Saber que ele está comprado com a nossa ideia e que ele vai conseguir contribuir com aquilo. Então, não somente o nosso comitê, mas também o nosso time de gestão, assim, preocupado. As pessoas, assim, que trouxeram essas questões. Lud, que bacana as seleções às cegas, a gente fez esse processo ali, tirando a questão de faculdade, questões de localidade, para evitar justamente essa questão do viés inconsciente que existe. Tanto que, assim, nos dossiês que a gente enviava pro gestor, basicamente
tinha o nome do candidato, né? Eu não sei se idade, eu acho que não, né? Não. Eu acho que era nome e O que ele tinha curso, respondido. e o que ele tinha respondido. Então, a gente tentou deixar o mais Neutro, por descaracterizado, assim, sabe? Possível. E é legal também falar que essa seleção às cegas a gente já fazia quando o processo ele não era afirmativo. Já é uma prática. Já é então. uma prática. Então já trouxe muita gente diversa. Porque é um caminho natural das empresas ali procurarem universidade pública, porque tem essa consciência coletiva de que é melhor, ou que uma ou que aquela ali, não, aquela ali tipo, não tem muita gente boa. Então, acho que em 2018, eu acredito que tenha sido 2018 ou 2019, a gente foi o primeiro processo seletivo do Start com essa avaliação Seleção às às cegas. E aí, já trouxe muita diversidade. A gente já viu um resultado na peneira ali final de pessoas mais diversas, de faculdades mais diversas, de todo o campo do Distrito Federal. E aí, a gente veio aprimorando. Então, esse ano, antes a gente colocava ali a faculdade, mas não tinha muitos dados da pessoa. Esse ano, a gente já não levou a faculdade. Porque isso também causa um viés inconsciente ali, de, veio da UNB é melhor do que aquele que veio de uma que é lá de Santa Maria. Sim. Então, a gente tirou e acho que deu muito resultado. Deu até um resultado peculiar, né? Que teve um gestor que falou assim, eu não vou contratar da UNB, porque eu quero dar oportunidade pra gente que é de fora. Aí, quando ele foi descobrir quem ele escolheu, era um candidato da UNB. Ele já... Não, e aproveitando que vocês falaram, né, que já era utilizada essa peneira, né, essa seleção invisível, eu queria que vocês falassem um pouquinho dos benefícios, tanto os tangíveis quanto os intangíveis, de ter um corpo diverso, tanto pra estratégia da empresa, como ali na troca do dia a dia. O primeiro dado, assim, que me vem à mente, assim, a Exame lançou em 2010 um dado que as empresas listadas, assim, na Bolsa tiveram ações valorizadas em 30%, depois que tiveram essas ações sociais voltadas ali para a responsabilidade social das empresas. Então, assim, já é um dado, uma valorização tangível que a gente tem dentro das empresas, nas ações que as empresas têm. Então, assim, não somente isso, mas também a gente tem dados relacionados à produtividade. Com empresas mais diversas, ações ali que proporcionem ali uma discussão de ideias, uma diversidade de ideias, que querendo ou não, quando eu trago uma diversidade de pessoas, eu também tenho uma diversidade de ideias, de pensamentos, de construções sociais diferentes. Então, tudo isso impacta até nas questões, até chegar no meu consumidor. Se 60% dos meus consumidores são mulheres, por exemplo, e são mulheres negras, então, se eu sou uma empresa de maquiagem e eu não tenho esse público aqui dentro, como que eu posso entender aquela dor? Como que eu posso levar isso? Uma mulher negra, nesse caso, vai saber de forma mais efetiva como conversar com aquela pessoa, Exato. Né? Sim. Eu acho que hoje ainda traz muito o que eu falei no início, da questão da identificação. Então, eu me identifico com o meu gestor, eu geralmente tendo a trabalhar mais feliz, confiar mais, torna um ambiente de segurança e de confiança, e eu passo isso para frente. Então, no nosso caso, que não é uma empresa, a gente não lida tanto com o consumidor final, mas a gente consegue, mais empresas que são B2C, as pessoas conseguem passar isso até o consumidor, até o final da esteira. Então, os ganhos de produtividade e os ganhos de engajamento mesmo com a cultura da empresa são, infinitamente maiores do que empresas que não têm essa questão de diversidade. Não, e como você falou assim, para as empresas mais B2C, que é o consumidor. Só que também, mesmo o B2B, ele tá ali com o parceiro dele, né? Não é o consumidor final, mas é o parceiro dele. Então, também passa essa fluidez, assim, essa identificação e mais identificação mesmo, né? Eu acho que é a palavra. Perfeito. Meninas, agora eu queria entender, assim, de vocês, uma questão pra gente já encaminhar pro final do nosso episódio, mas qual é o futuro das ações sociais nas corporações? Como é que vocês enxergam o desenvolvimento dessas tendências para os próximos anos? Acredito que o primeiro ponto, assim, que até a Isa trouxe um pouco sobre isso em relação ao entendimento, hoje as empresas têm essa maturidade, digamos assim, de saber que esse assunto é amplamente trazido, é amplamente trago, assim, em relação a essa discussão, né, de ideias, mas daqui para frente uma ação mais de médio a longo prazo. Então, ações relacionadas à liderança, em relação ao desenvolvimento dessas pessoas nas empresas. Então, por exemplo, igual o Start que a gente trouxe não somente essa inserção, digamos assim, dentro da empresa, mas também uma questão de desenvolvimento. Então, uma preocupação justamente a médio e longo prazo, não somente uma ação afirmativa. Então, eu faço
acabo. Não, eu preciso me preocupar com isso em relação ao tempo, ao período de tempo ali que eu vou trazer aquela ideia. É meio que trazer essas pessoas agora como estagiários, mas desenvolvê-las para que elas possam assumir cargos de lideranças no futuro, né? Eu vejo 2 caminhos, assim. Eu vejo um caminho que é de... Não basta a gente ter essas pessoas dentro de casa, a gente precisa desenvolvê-las, fazê-las chegarem em cargos de liderança e em cargos, assim, que realmente inspirem, que a gente não precise mais fazer ações afirmativas aqui dali 5, 10 anos, que da gente ter uma CEO mulher, um corpo diretivo, que as empresas tenham, tipo, a diretoria bem diversa, isso já faça com que as pessoas naturalmente venham, se inscrevam nos processos seletivos e a esteira de contratação, a gente olha e fala, nossa, a gente tem candidato com muita diversidade. Então, eu vejo esses 2 caminhos, assim, a gente desenvolver essas pessoas e fazer com que elas cresçam. E o outro caminho é que a gente amplie essa discussão. Então, hoje, a gente já vê uma discussão, assim, no LinkedIn, de algumas empresas que estão fazendo processos para contratação a absorção não é essa palavra, mas, assim, para trazer profissionais que têm neurodivergência. Então, assim, a gente não ficar ali só no trazer mulheres, trazer pessoas LGBTQIAP+, trazer negros, trazer PCDs, mas, assim, ampliar isso cada dia mais e trazer cada dia mais públicos para essa discussão de diversidade. Então, acho que isso são esses 2 caminhos, assim, de quem entra se tornar representativo e cada dia entrar mais pessoas, assim, com mais diversidade para dentro das empresas. Você mencionou essa questão neurodivergente, eu vi que, não sei quem foi, mas fizeram um processo seletivo exclusivo para pessoas que são mães. Então, aqui, pessoas que acabaram de se tornar mães para elas se inscreverem. E, assim, achei muito legal, né, porque... São mulheres que estão no mercado, mas você realmente olhar para aquele detalhe ali, por que ela deixa de estar no mercado? Como que eu faço para isso não acontecer? Ampliar a visão mesmo, né? Essa questão de maternidade é legal que agora o LinkedIn permitiu de colocar pausa na carreira. Antes, uma coisa tão simples assim, uma coisa que o LinkedIn podia ter colocado isso há 200 anos atrás, e que agora é permitido você colocar uma pausa na carreira para, tipo, principalmente profissionais mulheres, colocar ali que, é pausa para cuidar do meu filho. Então, tipo, isso tem o Instagram e também tem uma conta no LinkedIn que chama Filhos no Currículo e que eles vêm batalhando muito por isso, para que seja visto como soft skills as habilidades que as mães adquirem na maternidade, que são inúmeras, né? Que, assim, criar uma criança te coloca em situações que você facilmente enfrentaria numa empresa. Então, isso o público feminino, assim, vem ganhando espaço também. Então, desde uma ferramenta que o LinkedIn permite isso, hoje essas vagas que são exclusivas para mulheres que recém-mães, assim, que saíram do mercado para serem reinseridas no mercado de trabalho. A gente já recebeu no nosso time um currículo de uma mãe que tinha feito essa pausa na carreira, mas que ela descreveu ali o que ela fazia. Então, ela colocou as atividades dela. Então, eu organizo financeiramente as finanças da minha casa, faço ali... Gestão de conflito. Gestão de conflito com os filhos e tudo mais. Então, eu achei super bacana porque muitas pessoas não têm esse entendimento que isso desenvolve uma mãe. Sim. Não tem, principalmente na carreira, muitas mães, assim, que a gente conversa, né, trazem isso pra mesa. Eu sou outra profissional depois que eu tive meus filhos. Então, assim, é uma questão que desenvolve a pessoa. Então, não é uma pausa na carreira somente pra eu ficar ali deitada eternamente em business plan. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ninguém tá descansando ali. Muita pessoa. Então, preocupações, assim, que antes ela não tinha, que passa a ter uma visão, assim, de processos e tudo mais. Então, é um desenvolvimento. Ela não tá parada, ela não tá ali só cuidando do filho, se isso for considerado pouca coisa. E a pauta maternidade, ela é mais antiga, né? Então, a gente vê hoje já essa possibilidade. Alguns avanços. Então, eu consigo pensar, assim, ter a esperança de que daqui a uns anos a gente tenha tido esses avanços com as outras pautas, assim, com esses outros públicos. A gente fala muito assim, parar de ser notícia, né? Exato. Daí não é, uma coisa diferentona, só Por isso aqui favor, pontual. Não é notícia, porque é do nosso dia a dia. Exato. Inclusive, teve uma das empresas, não vou lembrar o nome ao certo, mas que a ação social que a empresa implementou foi justamente a reforma da creche que a maioria das funcionárias utilizavam. Então, assim, saber que a empresa está se preocupando com a creche onde meu filho vai, então, assim, traz para aquela colaboradora um senso de pertencimento àquela empresa. Então, assim, foi uma ação que pode ter sido simples para a empresa, vou reformar uma creche. Mas é uma ação que tem uma proporção muito grande, assim, de pertencimento ali daquelas colaboradoras, de cuidado, de preocupação. Não é só criar ações novas, né? Mas melhorar as que você já tem também, né? Sim.
Perfeito, gente. Meninas, nosso episódio tá acabando, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi muito rico esse papo, gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que pessoas que a gente comentou aqui de benchmark, né, para entender como é que funcionam essas ações sociais, tenho certeza que esse podcast vai ser muito utilizado para isso, que foi uma aula. E, pessoal, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema, a gente vai deixar alguns materiais curados aqui pelas meninas na descrição desse episódio, na descrição dos nossos posts de divulgação desse episódio também. Então, se você quiser entender um pouco mais, é só ir lá procurar. A gente finaliza por aqui hoje. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.